Meus irmãos, boa noite. Boa noite? Tá bom. Bom saber que vocês almoçaram hoje. Vou pedir a vocês que abram suas Bíblias no livro de Daniel 8. O capítulo 8 faz parte daquilo que nós chamamos de parte profética ou apocalíptica do livro de Daniel. A linguagem usada neste capítulo, além de falar de animais, de chifres, assim como no capítulo 7, remete o leitor cristão ao livro de Apocalipse. A partir do capítulo 8, o texto que, desde o segundo capítulo, estava sendo redigido em aramaico, ou seja, capítulo 1, hebraico, 2 a 7, aramaico. Agora, no capítulo 8, ele volta a ser escrito em hebraico. Muito provavelmente, devido ao seu conteúdo escatológico, era melhor que apenas o povo judeu pudesse ter acesso direto a esta literatura. Daniel 8 se passa 2 anos depois do ocorrido no capítulo 7 e 12 anos antes do capítulo 5. Não é um livro cronológico. Durante o reinado de Belsazar, que é sucessor de Nabucodonosor, ainda na Babilônia. Ou seja, o povo judeu ainda estava em contexto de cativeiro babilônico. E as visões em Daniel 8, elas complementam as visões e profecias de outros profetas, como Isaías e Jeremias, e elas fazem referência aos capítulos 2 e 7, dialogando com os mesmos. O capítulo ele pode ser dividido em 2 partes maiores. A visão de Daniel e logo depois a explicação da visão. E uma parte menor, de apenas um versículo, que é a resposta de Daniel às visões, que é o último versículo. E o objetivo deste capítulo, o objetivo do autor, é alertar os leitores sobre perseguições futuras que o povo de Deus haveria de sofrer e onde deveria estar a esperança deles em tudo isso. É uma palavra que serve para eles há milênios e serve para nós ainda hoje. Pois bem, versos 1 e 2 dizem assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. O capítulo ele começa com uma ambientação de Daniel. O reinado e domínio da região ainda pertencia à Grande Babilônia, que havia levado o povo judeu ao cativeiro, como nós vimos lá no capítulo 1. O rei era Belsazar. E se vocês lembram bem do capítulo 5, que nós vimos aqui, ele não era alguém temente a Deus. Ele era soberbo. E ele buscava se engrandecer em todo momento. 2 anos após as visões narradas lá no capítulo 7, Daniel relata ter tido novamente uma visão. Nessa visão, ele estava numa cidadela chamada Suzã, próximo ao rio Ulai. Suzã era uma cidade persa, que é citada uma vez em Neemias 1:1, e é citada 17 vezes no livro de Esther. Como nós sabemos, o livro de Daniel ele foi escrito já no Império Medo-Persa, então não é surpreendente que Daniel consiga ser tão detalhista em termos geográficos, citando até mesmo o nome do rio, que era Ulai. Só a título de curiosidade, a cidade de Suzã ela existe até hoje, e ela fica no Irã, a leste do Iraque e a leste ainda mais do Israel. Essa ambientação ela é assim, deveras importante para a visão, porque se nós compararmos com o capítulo 7, versículo 2, há um contraste entre as duas visões. No capítulo 7, Daniel ele tem uma visão a partir daquilo que ele chama de grande mar. Vamos ver aqui, Daniel 7:2. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Então tem um tipo de ambientação. No capítulo 7, ele estava tendo uma visão cósmica, sem lugar definido. Já no capítulo 8, há uma localização geográfica, o que indica ao leitor que a visão dele é histórica. Ela não é cósmica, ela é localizada no espaço-tempo. Algum evento histórico de grande importância ao povo de Deus iria acontecer. Estava sendo revelado ao profeta naquele momento. E a visão começa com um carneiro, versos 3 e 4. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. O mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e se engrandeceu cada vez mais. Para quem não sabe, o carneiro é
nem todo mundo sabe, mas o carneiro é o macho da ovelha, né? Se é fêmea é ovelha, se é macho é carneiro. E esse carneiro da visão, ele possuía algumas características, né? Eu cito 3. Ele tinha 2 chifres compridos, mas um era mais comprido do que o outro. A linguagem bíblica para chifre, ela pode denotar, ou seja, ser literal, o chifre do animal, isso é mais visto lá no Pentateuco, isso é mais visto nos livros históricos, ou ela possui a conotação de poder, de autoridade, de força. Nós vimos isso várias vezes durante as pregações no Apocalipse. Nós vimos também em diversos outros livros, como por exemplo Daniel, Ezequiel, Zacarias, o próprio Apocalipse. 2. O carneiro ele dava chifradas, ou seja, ele fazia uso do seu poder e da sua autoridade para o oeste, para o norte, para o sul. Ou seja, esse carneiro estava realizando grandes conquistas ali na região onde hoje é o Oriente Médio. E 3. O carneiro ele fazia o que bem queria, ninguém conseguia resistir ao seu poder e ele se engrandeceu. Acontece que os versos de 5 a 7 começam a narrar sobre outro personagem que aparece, que é o bode. Vamos ver, versos 5 a 7. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés. E não houve em quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Daniel ele mal tinha assimilado o que estava acontecendo em relação ao carneiro. E eis que surge um bode na visão dele, que possui um chifre notável, bem visível entre os olhos. Esse bode ele não apenas possuía poder e autoridade, como ele era visível, né? Essa autoridade dele, esse poder era visível e de grande influência na mente, na inteligência. Além disso, se o carneiro estava diante do rio Ulai, a oriente, o bode vinha do ocidente, sem tocar o chão. Ou seja, é um modo de dizer que havia grande velocidade naquilo que o bode estava fazendo. O bode corre na direção do carneiro e, de modo impetuoso, ele o ataca e quebra os seus 2 chifres. Né? O joga no chão, ele o pisa com os pés. É uma linguagem de subjugação, de poder do bode sobre o carneiro. Agora notem, mais uma vez, no verso 8, aparece um termo que será recorrente nesse capítulo. Esse termo é "e se engrandeceu". Toda vez que esse termo é usado, ele vai indicar soberba. Uma soberba que em algum momento precederá a ruína. Como diz Provérbios, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. O carneiro ele se engrandeceu e foi subjugado pelo bode. O bode, ele se engrandeceu. E diz o verso 8 que no auge do seu poder, quando ele estava lá em cima, né, no auge das suas conquistas, o seu grande chifre, a sua autoridade, o seu poder, foi quebrado em 4 chifres bem visíveis que se espalharam em todas as direções. E, meus irmãos, se a imagem mental que a gente tem até agora, bode, carneiro, bode com chifre no meio, bode passando, voando praticamente, se isso já é meio estranho, agora as coisas ficam um pouquinho piores. Porque os versos de 9 a 12, eles vão relatar o seguinte: de um dos 4 chifres sai um chifre pequeno, que esse chifre se engrandece, indo a sul, a leste, em direção à terra gloriosa, ou seja, a terra prometida de Israel, talvez mais especificamente a Jerusalém. Após isso, mais uma vez, o pequeno chifre ele se engrandeceu tanto que ele alcançou o exército dos céus. E o termo bíblico, exército dos céus, ele muito comumente significa corpos celestes. Por exemplo, lá em Deuteronômio diz assim, Deuteronômio 4:19, quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. O pequeno chifre, ele ao atingir as estrelas, está reivindicando autoridade, igualdade com Deus. Não somente isso, mas além de alcançar, ele lança por terra, ele domina, derrota, ele faz pouco caso
de alguns desse exército das estrelas. E as estrelas aqui são entendidas, né, uma referência ao povo de Deus. Ele os pisa com os pés, da mesma forma que o bode fez com o carneiro, mostrando sinal de subjugação. Porém, notem o seguinte: o chifre ele não se lança a nenhum outro animal. Parece meio óbvio, mas o chifre não se lança a nenhum outro animal. O bode se lançou contra o carneiro, derrotou. O chifre ele se engrandece contra Israel, no caso, o povo de judeu. Ou seja, ele se engrandece contra a terra gloriosa. Aqui, meus irmãos, no sentido não de ser um evento puramente histórico. Aqui um sentido de não ser somente um evento a níveis de fatos que já ocorreram. Há também um mover espiritual ocorrendo, enquanto é narrado, enquanto a visão é tida por Daniel. Esse chifre ele não apenas fazia guerra contra o povo de Deus na terra, como fazia guerra contra o exército de Deus nos céus. Esse tipo de ação ele vai muito além de guerras e rumores de guerra, de tribulações comuns ou de tribulações advindas das eras da história. Esse texto enfoca numa investida específica e contundente de Satanás contra o povo de Deus. E isso é corroborado pelo verso 11, que diz que mais uma vez ele se engrandeceu tanto que esse chifre desafiou o príncipe desse exército, do exército dos céus, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar de seu santuário, maculando a verdade. E ao contrário do que ocorreu com o carneiro e com o bode, tudo que o pequeno chifre fez prosperou. Vejam o seguinte: o carneiro se engrandeceu, aí veio o bode. O bode se engrandeceu, o chifre foi quebrado em 4 partes. E aqui 3 vezes esse pequeno chifre se engrandece, mas ele prospera. E a última coisa que Daniel viu sobre esse chifre foi a bem-aventurança desse chifre em se lançar contra o povo de Deus, contra o culto a Deus, contra o templo de Deus. Em suma, a guerra não era contra a nação de Israel, mas era contra o próprio Deus. E apenas uma rápida digressão. É interessante pensar o seguinte: no momento em que Daniel ele tem essa visão, não havia templo. O templo havia sido destruído por Nabucodonosor. Se não havia templo, não havia culto público. E não havia sacrifícios. Então, essa visão, para Daniel, ela deve ter sido um bocado agridoce, se pararmos para pensar. Porque, por um lado, é como se ele tivesse tomado um spoiler de que em algum momento no futuro, o povo teria novamente um templo e voltaria a oferecer sacrifícios a Deus, como antes. Voltaria a prestar culto a Deus, como antes. Ao mesmo tempo, durante essa nova realidade que se apresentava, que era um sinete de esperança, mais um inimigo se levantaria contra o povo de Deus e seria bem sucedido, que é a pior parte. E tudo isso, como diz o verso 12, por causa das transgressões. Ora, transgressões de quem? A resposta, meus irmãos, é muito simples. Do povo de Deus. O motivo de acontecer coisas tão ruins mais à frente na história, ela revela ao profeta que o povo não havia aprendido a lição, mesmo estando em cativeiro, o que vai culminar no capítulo 9. E se vocês quiserem saber o que acontece no capítulo 9, se vocês não quiserem ler, estejam aqui domingo que vem, vai ser pregado. Já deixa. A visão muda, e eis que Daniel ele vai se aperceber no meio de uma conversa entre 2 santos, nos versos 13 e 14, que diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Notem o seguinte, no verso 13, a pergunta não é por quê. Por que isso está acontecendo, Senhor? Por que as coisas estão assim? A pergunta é até quando? Isso pressupõe, até mesmo pela resposta dada no versículo 14, que Deus coloca um limite para o triunfo do mal.
mesmo que aquele chifre, aquele pequeno chifre, estivesse se engrandecendo e fosse bem sucedido, há um limite que Deus impõe para o triunfo do mal. E a mesma pergunta, esse até quando, ela é repetida, por exemplo, em Salmos, quando diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Ela também é repetida em Apocalipse, quando diz: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meus irmãos, aqui vai uma grande lição para nós, uma lição de grande temor e de importância. Não nos cabe questionar Deus em seus atos como se nós estivéssemos em posição de igualdade para com Ele. Ele é Deus, nós não somos. O sofrimento e a perseguição, elas fazem parte da vida cristã desde o jardim do Éden, com a serpente nos perseguindo, desde Caim e Abel. Onde há pecado, meus irmãos, há sofrimento. E assim, quer você seja cristão ou não, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. A diferença é que para o cristão há esperança. Há esperança para aquele que crê em Deus, de que um dia tudo isso acabará. Um dia nós estaremos com Cristo para sempre, sem sofrimento, sem dor, porque essas primeiras coisas já vão ter passado. Amém? Pois bem, diante da pergunta até quando, uma resposta numerológica acontece. 2.300 tardes e manhãs. Tardes e manhãs, elas fazem uma referência, esse termo, né, tardes e manhãs, faz referência à linguagem da criação, lá em Gênesis. Confesso que não há consenso quando se trata do que significa esses 2.300 tardes e manhãs. Então, se você veio aqui esperando que eu chegasse e revelasse misteriosamente o que significa isso, sinto lhe dizer, não há consenso. Há posições sobre isso. Por exemplo, Joyce Baldwin ela afirma que é uma referência aos sacrifícios da manhã e da tarde que eram oferecidos no templo. Se eram 2 por dia, isso dá 1.150 dias, que equivale a pouco mais de 3 anos, se levado no literal. Outros entendem o período como sendo 2.300 dias, né, o que daria pouco mais de 6 anos, literal. Como a visão de Daniel ela não é literal, eu, particularmente, prefiro a visão de Ian Duguid, que entende que 2.300 dias como um período simbólico de 7 anos, o que equivaleria a um período de julgamento perfeito divino. Simbolicamente, se 7 anos significa julgamento divino, mas assim, com completude, não dias literais. E faz sentido, porque até agora nós não estamos vendo nada literal. Daniel não está vendo literalmente um carneiro passando perto dele com um chifre maior que o outro e nem um bode com um chifre no meio da testa, nem um chifre se crescendo. O texto não é literal. O texto não é literal. O texto é uma visão daquilo que representa outra coisa, que nós veremos mais tarde. Então faz sentido que até mesmo isso não seja literal. Porém, meus irmãos, o fato desse período ser medido em dias, seja literal ou não seja, ele nos diz algo. Deus possui um calendário. Deus possui um calendário. Aquilo que ele planejou, aquilo que ele decretou, acontecerá. No ano, no mês, no dia, na hora e no milésimo que ele planejou. E não há quem frustre os planos de Deus. Isso, meus irmãos, dá um alívio absurdo. Porque se nós servirmos ao nosso Deus, se nós servirmos ao nosso Deus, se nós amamos o nosso Deus, se nós amamos o nosso Deus, se nós confiamos nele, nós sabemos que nós podemos descansar nele, quer nós entendamos as coisas ou não. Porque nós sabemos o caráter do nosso Deus. É um Deus maravilhoso. Ele cuida de nós, ele nos ama. Pois bem, enquanto Daniel, novamente, buscava digerir toda a informação que havia sido dada por meio de uma visão,
um anjo com a aparência de homem se aproxima dele. E era o anjo Gabriel. Ele recebe uma ordem de explicar a Daniel o que significava aquela visão, que falava sobre o tempo do fim, o último tempo da ira. Nós vamos ler agora nos versos 20 a 26. Acompanha aí. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eis a explicação da visão diante de nós. O carneiro representava o governo medo-persa, que nós sabemos que sobrepujaria a Babilônia. Lá no final do capítulo 5 nós vemos isso. 12 anos depois da presente visão. Então Daniel estava vendo coisas bastante além do seu momento. A título de curiosidade, os medos e os persas eles se unificaram enquanto nação, sendo a Pérsia a mais forte. Por isso, na visão, ela era o chifre mais longo. O bode era o Império Grego. E o chifre desse bode, por consenso entre os comentaristas, era Alexandre o Grande, o famoso rei da Grécia. Alexandre, para vocês terem noção, ele conquistou em 5 anos o que o reino da Medo-Pérsia demorou 25 anos para conquistar. Por isso que o texto bíblico diz que ele não tocava, que o bode não tocava os pés no chão, que ele era célere em suas conquistas. E Alexandre o Grande, você pode não conhecer de história, mas esse nome você conhece. Ou seja, ele teve uma importância gigante na história, de algum jeito. Acontece, meus irmãos, que Alexandre, ele morre subitamente. A história diz que ele foi para a Índia numa conquista, lá ele pega uma doença e morre, ainda jovem, no auge do seu poder. E, de fato, o seu reino ele se divide em 4. Então, sabendo disso, que até agora tudo isso tem sido revelado, então um era um reino medo-persa e o outro era Alexandre o Grande, o Império Grego. Chegamos ao ponto principal e a pergunta: quem era o pequeno chifre que cometeu tamanhas afrontas contra o povo de Deus e contra o próprio Deus? Houve um rei que surgiu de um dos 4 reinos gregos, conhecido como Antíoco Epifânio IV. Epifânio ele se colocou no caminho dos judeus de diversos modos. Ele tentou suprimir as práticas religiosas judaicas e impôs a adoração a deuses gregos, isso na sociedade. Ele saqueou o segundo templo, dedicou o altar a Zeus, ele sacrificou porcos. Porco é um animal impuro para os judeus. Ele sacrificou porcos lá no templo, derramando sangue e excremento em todo o templo. Além disso, ele proibiu a circuncisão, a leitura da lei, ele queimou rolos da lei, e tudo isso sob pena de morte a quem insistisse ser fiel a Deus. Olha que terrível, terrível. Assim como dito na visão, ele profanou a vida dos judeus, o culto a Deus e o templo. O próprio nome Epifânio, ele significa Deus visível, ou Deus manifesto, ou Deus se manifestou. Deus com D minúsculo. Pois ele cria que ele mesmo era um Deus encarnado. Olha a loucura. Ele cria que ele era um Deus encarnado e o seu modo de opressão ao povo de Deus era uma afronta direta ao próprio Deus. Não se enganem. As pessoas que costumam ir contra o povo de Deus, elas não estão indo só contra o povo de Deus. As pessoas que afrontam a igreja do Senhor, elas não vão só afrontar a igreja do Senhor.
Elas afrontam a noiva do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Deus cuida e zela de sua noiva. E aqui, Epifânio estava fazendo exatamente isso, profanando tudo aquilo que era sagrado, tudo que era imaculado. Porém, assim como dito no verso 25, o Antíoco IV, ele falece sem qualquer intervenção humana. Há fontes que vão dizer que foi câncer, outras que ele enlouqueceu. Mas não importa. O que importa é que a profecia se cumpriu. O que importa é que Deus governa sobre toda a história, mostrando, conforme o verso 26, que dias ainda bem distantes daqueles de Daniel estavam para acontecer tudo aquilo que aconteceu até agora. Tudo aquilo que foi mostrado a Daniel. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela iria se cumprir. Na verdade, ela se cumpriu. Invariavelmente, meus irmãos, quando nós temos o privilégio de olharmos para trás em determinadas situações, determinadas profecias e vermos como aqui foi explicada a profecia logo depois dela. Então, primeiro a visão, depois a explicação. Nós vemos que, caramba, isso se cumpriu. Daniel teve essa visão, ainda no reino da Babilônia, sobre reinos que ainda nem surgiram. Daniel, capítulo 2:7, por exemplo, teve visão sobre Roma. Hoje nós sabemos. Na época dele, ele não saberia dizer quem era, especificamente. Pois bem, se a profecia bíblica ela se tratasse de um tema tão somente histórico, poderia acabar agora mesmo o sermão. E estaria tudo resolvido. Mas não é bem assim. Daniel 8 ele fala de acontecimentos maiores do que apenas a luta contra Antíoco IV. Ele não estava apenas guerreando contra os santos na terra. Antíoco IV, Epifânio, não estava fazendo guerra contra pessoas. Ele estava guerreando contra o exército dos céus. Os lançando por terra, está escrito aí, os lançando por terra e pisando com os pés. Vejam, ele desafia o príncipe desse exército. A visão de Daniel não é tão somente histórica, ela é espiritual também. E se vocês prestarem atenção no sermão passado, vocês lembrarão que um chifre pequeno já havia sido citado lá no capítulo 7, apesar de não ser o mesmo que é citado no capítulo 8. O capítulo 7 cita um chifre pequeno, e o capítulo 8 também cita, mas não se tratam da mesma pessoa. Toda tratativa no capítulo 8, ela é espaço-temporal, ela é histórica. Ou seja, o chifre do capítulo 8 é um personagem que Daniel ainda não conhecia, mas nós conhecemos, que é Antíoco Epifânio IV. Mas o chifre pequeno de Daniel 7 não era conhecido por Daniel, e tampouco é conhecido por nós. Séculos depois dos ocorridos de Daniel, o príncipe dos príncipes, ele dirá o seguinte: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, de 15 a 27. Jesus ele retrata sobre o abominável da desolação, no capítulo 7. Isso significa que nós podemos entender que o chifre pequeno do capítulo 8, ele era uma tipologia do chifre pequeno do capítulo 7. E esse ser, a quem a Bíblia denomina como o anticristo. E esse ser ainda virá. Apenas para nós entendermos, tipologia na Bíblia,
ela significa que alguém é um tipo, um reflexo, uma imagem de um outro alguém. Na Bíblia, esse recurso ele é muito utilizado, né, se tratando de Jesus, porque muitos elementos e pessoas bíblicas elas apontam para Jesus. Nós vemos Abel apontando para Jesus, Isaac, o carneiro oferecido em holocausto no lugar de Isaac. Vocês conseguem ter uma visão um pouco melhor nesse quesito. O templo, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, são tipos de Cristo. O sacrifício era o tipo de Cristo, que prefigurava o sacrifício do nosso Senhor. Porém, aqui nós vemos uma tipologia para o anticristo. Ele não apenas atacará o povo de Deus, como fará guerra contra o próprio Deus. Não apenas ele perseguirá a igreja, como fará guerra ferrenha contra tudo aquilo que se chama Deus. O apóstolo Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses. Ele diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. E o apóstolo João ele vai corroborar com essa visão, quando ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. 1 João 2, 13. Meus irmãos, esse é um texto difícil, mas que aponta para uma realidade. Não podemos ser insensatos. Deus revelou a visão do tipo de anticristo a Daniel séculos antes de acontecer. Deus revelou a visão do anticristo a Daniel antes mesmo que ele soubesse quem era o Cristo. Tão certo como hoje nós conhecemos a Jesus Cristo, um dia virá alguém que incorporará tudo aquilo que é anticristão em sua mais pura essência e fará guerra contra nós. Como disse João, muitos anticristos têm surgido. Na época de Paulo, por exemplo, era Nero. Depois, Tito, que destruiu o segundo templo. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung e tantos outros que perseguiram a igreja do Senhor em seus tempos. Há hoje, meus irmãos, entre nós, aquilo que João chama de o espírito do anticristo. Basta olharmos para as notícias do mundo. Não há religião, meus irmãos, mais perseguida do que o cristianismo. Não há religião mais zombada no mundo do que a nossa. A mensagem da cruz para o mundo é loucura. É loucura. Da mesma forma que os judeus foram perseguidos na época de Antíoco IV, cristãos de todo o mundo são e serão ainda mais perseguidos pelo espírito do anticristo e pelo próprio. Mas, meus irmãos, eis as boas novas. Se a mensagem da cruz é loucura para o mundo, para nós ela é poder de Deus e salvação. E da mesma forma que Epifânio foi morto sem intervenção humana, o anticristo será destruído. Como Paulo diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, 8 e 10. Meus irmãos, a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, ela é marcada por perseguições, por dificuldades, e além de blasfêmias proferidas e agidas por parte de reinos e líderes que não conhecem e muito menos temem a Deus. Aquilo que nós chamamos de o espírito do anticristo. O mundo, o sistema que se coloca contra tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é bom. Alguns desses líderes, como o Chifre Pequeno, né, ou Antíoco Epifânio IV, eles se personalizam como uma tipologia do anticristo. Ao povo de Deus, cabe tão somente a perseverança dos santos, pois não será necessária ação humana contra o anticristo. Deus intervirá na história e derrotará o inimigo do seu povo. Nós perseveramos, meus irmãos, porque a nossa esperança não está na política,
A nossa esperança não está no Estado, a nossa esperança não está na economia, nos presidentes, nos vereadores, nos deputados. A nossa esperança, meus irmãos, não está em nós mesmos, muito menos nos acontecimentos diários no mundo. A nossa esperança, ela reside naquele que conhece, que governa toda a história, como nós vimos aqui no capítulo 8. Ela está naquele que destruirá o nosso inimigo com um sopro de sua boca. A mesma boca que diz em Apocalipse 21, 6 e 7, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. A nossa esperança, meus irmãos, tem nome. Ela se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. É nele que devemos depositar as nossas esperanças. Somente nele. E a pergunta que nos sobra é: o que fazer diante do iminente fim dos tempos? Da volta de Cristo. Cristo vai voltar. Um dia, tudo isso que nós vemos passará. O que nós fazemos diante disso? Qual é a nossa reação? Qual é o nosso dever? Eu falei mais cedo, perseverança, mas como? Versículo 27 de Daniel, ele vai nos dar a resposta. E eu cito esse versículo dando uma aplicação prática apenas. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Depois de ter uma visão sobre reinos se levantando, sobre reinos surgindo, uma visão terrível, Daniel se levantou e foi cuidar dos negócios do rei. Percebam o seguinte, na visão de Daniel, a Babilônia sequer aparece. Ela não é citada. O reino da Babilônia, ele iria cair. Era apenas uma questão de tempo. Não era uma questão de se. Era quando. Outro reino mais forte viria. E depois outro reino ainda mais forte viria. E se nós levarmos em consideração os capítulos 2 e 7, outro reino ainda mais forte viria. As coisas estavam para piorar muito, progressivamente. E a reação de Daniel foi cuidar das coisas do rei. Meus irmãos, infelizmente, há um posicionamento cristão diante, do iminente fim que nos é revelado pelas Escrituras Sagradas, que nós devemos nos ausentar da sociedade, da nossa influência da sociedade. Um dia desses, um pastor renomado, não vou dizer o nome, ele disse aos fiéis que não mandassem seus filhos para as universidades, porque lá as pessoas se perdiam. Nós nos ausentamos das universidades, que foram criadas por cristãos, e elas foram tomadas pelo secularismo ateísta. Nós nos ausentamos das ciências. E hoje, o conhecimento científico é tomado por uma cosmovisão ateísta evolucionista. Nós nos ausentamos da política por séculos. E hoje vemos uma política corrupta. Nós nos ausentamos dos nossos lares, da nossa família, dos nossos filhos. Eles deixaram de aprender sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre quem Deus é, sobre o motivo da nossa existência aqui nesta terra. Nós confiamos que nossos filhos virão um domingo aqui, e 40 minutos vão aprender lá embaixo, e aí acabou a sua responsabilidade. Uma semana inteira ele pode aprender o que for, ficar no TikTok o dia inteiro, no Instagram, sei lá onde. Nós nos ausentamos dos nossos lares. À medida, meus irmãos, que a igreja se ausenta da sociedade, a sociedade é mais e mais inundada pelo espírito do anticristo. O fim dos tempos e a volta de Cristo não são desculpas para nos isolarmos. Aquele que falou sobre o fim,
também disse: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, qual é o papel do sal? O sal não serve apenas para dar gosto. Naquela época ele era usado para retardar o apodrecimento. Quando nós influenciamos o mundo, nós retardamos o seu apodrecimento. Quando nos fazemos presentes, meus irmãos, no ordinário dos nossos lares, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, Deus é glorificado pelo ordinário, pelas coisas simples. O próprio Jesus, em sua oração sacerdotal, em João 17, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus irmãos, o fato de nós sabermos que esse mundo vai passar não deve nos estagnar, porque há uma realidade que ela é mais patente, ela é acima, superior do que qualquer coisa que até mesmo a visão apresenta. Pelo menos em relação ao carneiro, ao bode, ao chifre. Há uma realidade superior. O príncipe dos príncipes, Jesus Cristo, já reina. Ele é rei. Ele é rei. E nós que somos encontrados por seu nome, nós que nos chamamos cristãos, nós que fomos salvos e remidos por ele, nós que cantamos o sangue de Jesus me lavou, nós que somos seus embaixadores, devemos, onde quer que estejamos, no ordinário das nossas vidas, em tempo e fora de tempo, anunciar a mensagem de redenção, de rendição que é pregada desde sempre. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nossa mente, Senhor, ela não deve estar focada quando aconteceram as coisas, a ordem. Às vezes nós nos preocupamos com coisas tão pequenas, Senhor. A nossa mente, Senhor, ela deve estar totalmente focada em Ti, na Tua pessoa, Senhor Jesus, em quem Tu és. Tu és o príncipe dos príncipes, Tu és o Senhor Deus. Tu és aquele que se fez homem, Senhor. Tu não és aquele que se engrandeceu. O Senhor é aquele que se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor é aquele que fez isso por nós. Foi engrandecido pelo Pai, tem um nome acima de todo nome. Senhor, que nosso coração seja cativo Teu, que nós possamos influenciar, Senhor, o nosso mundo. Nós sabemos que as coisas, Senhor, irão de mal a pior, eventualmente, mas nós sabemos que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Permaneça conosco, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém.